Olá, pessoal! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ. Fala sobre direito penal, mais especificamente a questão de crimes contra a dignidade sexual, lá na parte da dosimetria. Se haverá ou não bis in idem, quando eu aplico simultaneamente a agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha F, e também a majorante específica lá do 226, inciso 2, todos do Código Penal. Como que fica isso? Tem bis in idem, não tem bis in idem? Isso foi decidido em sede de repetitivo, que é muito importante levar em consideração, aumenta a incidência em prova nesses casos. E o destaque, do jeito que está no informativo, consta exatamente assim. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, 2F e da majorante específica do artigo 226, inciso 2, ambos do Código Penal, salvo, olha aqui, que é o pega, tá aqui, ó, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento, ou seja, o artigo 226, inciso 2. Perceba que não é, existe uma possibilidade de haver bis in idem. Quando for as duas fundamentações para aplicar todos os dois dispositivos, for a questão da relação de autoridade do agente sobre a vítima. Para entender bem isso aqui, é fácil quando você vê o artigo da lei. Compara, coloca um do lado do outro. O artigo 226, inciso 2 e o artigo 61, 2F. A causa de aumento do artigo 226, inciso 2 do Código Penal prevê que as penas dos crimes contra a dignidade sexual serão aumentadas de metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Beleza, certinho. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteger, o dever de vigilância da vítima, além de ser condição também para facilitar a prática do crime e dificultar a descoberta do crime. Agora, por outro lado, quando eu falo da agravante genérica do artigo 61, inciso 2F do Código Penal, esse dispositivo tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Quando eu comparo os dois dispositivos, o único ponto de intersecção entre os dois é a existência da relação de autoridade. Na hipótese da majorante, o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o agente exerce naturalmente a autoridade sobre a vítima, seguido depois de uma cláusula genérica para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. Já lá no caso da agravante genérica do 61.2F, o legislador previu que a circunstância de o crime ser cometido com abuso de autoridade sempre agrava a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente sobreposição de situações quando eu falo de autoridade. Né? Esse que é o único ponto. Agora, nos demais casos do artigo 61, inciso 2F, a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, não pressupõe, tampouco exige qualquer relação de autoridade entre o agente e a vítima. E outra coisa, da mesma forma, o agente pode possuir a autoridade sobre a vítima, sem contudo incidir necessariamente em alguma dessas circunstâncias que agravam a pena, prevista lá no artigo 61, inciso 2 da letra F. Certo? Então aqui o que nós temos é o seguinte, a, a jurisprudência do STJ, um exemplo que ficou claro aqui, um julgado concreto, falando, mas me dá um exemplo aí de como é que um caso concreto tem as duas coisas. Jurisprudência do STJ no sentido de que, com razão, as instâncias ordinárias, ao fazerem incidir quer a agravante genérica do artigo 61, 2F, quer a causa de aumento específica do artigo 226, 2, ambos do Código Penal, uma vez que fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, com relação à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai das vítimas, mantendo com as menores o vínculo familiar expresso no pátrio poder. Poder familiar é melhor, né? Mas tá pátrio poder aqui. Cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de coabitação.
Com efeito, não é condição de coabitação a relação de ascendência, ou vice-versa, demonstrando cabalmente, assim, tratará a lei de situações totalmente distintas. Um julgado específico aqui. E o que aconteceu no caso concreto que levou a esse julgamento? No caso, o tribunal ACO, ele decotou, tirou a circunstância agravante por entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica lá do 226, inciso 2, configura bis in idem. Qual foi a fundamentação dele? Pois trata-se do mesmo fato, relação doméstica e parentesco. E teria sido valorado negativamente 2 vezes, então, gerando bis in idem. Contudo, a circunstância de o crime ser cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade, no caso de ascendência, que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem. Então, dentro de toda essa reflexão, ficou então fixada a tese. Ante o exposto, é fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso 2F, e da majorante específica do 226, inciso 2, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Pessoal, espero que tenha auxiliado aí a compreensão do julgado. Fiquem atentos para a exceção no caso da relação de autoridade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.